Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 40 anos de idade e um título nacional no currículo, com um clube que é uma das sensações do futebol brasileiro nos últimos anos. Ricardo Catalá, técnico do Mirassol, vai conversar com a gente. Boa tarde, Ricardo. Prazer em te receber aqui no programa de carrinho para o Rio Grande do Sul. Boa tarde, é um prazer poder participar. Muito feliz de poder falar um pouquinho com vocês sobre futebol. Grato pelo convite. Vamos então bater papo, Ricardo, para a galera que não acompanha com tanto afinco o futebol do interior de São Paulo. Te apresenta para os ouvintes, fala um pouquinho das tuas histórias, das tuas vivências, tudo que tu viveu até agora para chegar aí nos dias atuais comandando a equipe do Mirassol. Bom, eu me formei em educação física, decidi logo após a universidade me mudar para a Europa, mais precisamente para Barcelona, na Espanha, para poder continuar estudando, me desenvolvendo e trabalhar com futebol. Trabalhei num clube chamado Europa, fiz estágio em alguns outros clubes maiores, como Espanhol, Zaragoza e Barcelona. Voltei ao Brasil para trabalhar no projeto do Grupo Pão de Açúcar, que se chamava PAEC, depois acabou virando Audax e depois foi vendido para o Grupo Osasco, né? Mas trabalhei lá por quase 7 anos, enquanto a gestão ainda foi do Grupo Pão de Açúcar. Depois trabalhei nas categorias de base lá. Depois eu fui para o Red Bull Brasil, que hoje é o atual Red Bull Bragantino. Trabalhei lá por 5 anos, sempre na categoria profissional, como auxiliar técnico, e o último ano eu fui treinador da equipe principal. Depois disso, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Operário de Ponta Grossa e agora Mirassol novamente. Pois é, Ricardo, você fala desse período aí da Europa, você passou por lá, frequentou clubes, estudou, se preparou e veio para o Brasil definitivamente. Realmente você se habilitou a ser um treinador, isso está bem claro. Mas e jogar futebol? Afinal, você tem 40 anos, é uma idade que ainda existem jogadores que estão jogando e você nunca jogou. Isso foi uma opção, um desejo ou simplesmente as oportunidades não apareceram? Na verdade, essa é uma história legal, assim, né? Uma curiosidade. Eu nunca tive o desejo de ser atleta. Joguei futebol de novo, até porque era como para todos nós uma paixão nacional, mas nunca tive essa pretensão por 2 motivos. Primeiro, eu tinha consciência das minhas limitações como atleta e, obviamente, porque nunca foi algo que me moveu. Eu sempre quis ser treinador desde novo, com 12, 13, 14 anos, eu inseria, eu morava num condomínio de edifícios e eu pegava os meninos mais novos, de 7, 8 anos, montava times de futsal e entrava nos festivais, nos campeonatos como treinador. Então, desde novo, eu já queria fazer isso, obviamente não sabia a dimensão e nem qual seria o trajeto para que isso acontecesse, mas sempre foi um desejo meu, desde jovem, ser treinador. Que legal! E uma das experiências que você viveu na Europa é o fato de você afirmar que trouxe a literatura do futebol. Conta para a gente o que você viveu lá, fala um pouquinho dessas experiências, o que serve aí de inspiração para os brasileiros. Na verdade, é importante deixar claro sobre esse assunto, porque senão as pessoas confundem, né? Infelizmente, o treinador brasileiro não foi educado a escrever sobre aquilo que realizou. Então, a gente não sabe o que o Tele fez, o que o Parreira fez, o que o Zagallo fez, o que o Tite está fazendo, dentre vários outros da nossa história. A não ser um livro ou outro que saiu, eu lembro que saiu um do Luxemburgo, sobre a conquista no Cruzeiro, um do Felipão no Penta, mas a nossa escola anterior, ela não se habituou a escrever. E em contrapartida, não só o europeu, mas em outros países fora daqui, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Holanda,
eles se habituaram a escrever sobre aquilo que realizaram, e eu tinha muita curiosidade, sempre fui um curioso de poder aprender dos demais, e eu encontrei isso na Europa, principalmente na escola portuguesa e em algumas outras escolas como a espanhola, a italiana, muita coisa sobre a literatura de escolas de futebol, de jeito de jogar, de metodologia de treinar, que era algo jamais dentro do cotidiano desses países e das pessoas que trabalhavam no futebol nesses países. Pois é, você toca em um ponto muito importante e não é só o treinador que não foi educado. As pessoas não estão preparadas a valorizar o treinador que busca esse conhecimento acadêmico. Porque existem muitos treinadores que por vezes acabam tendo só essa teoria e não possuem a prática. Aí, com toda uma cultura histórica do empírico, do intuitivo, do gestor, do jogador que mais precisa de um psicólogo do que de um treinador, acaba que o técnico teórico, por vezes, é até ridicularizado. Então, é toda uma cultura que precisa ser modificada. E, Ricardo, o futebol paulista é economicamente o mais forte do país. Isso se vê nos estaduais e na força das equipes do interior. Conta um pouquinho como é os bastidores desse mercado. É um mercado muito competitivo, acho que tem muito mérito da Federação Paulista de Futebol nisso. É uma federação modelo, é uma federação que foi capaz de se reinventar ao longo do tempo, conseguiu gerar recurso importante para sua instituição e, consequentemente, para os clubes, valorizou bem o produto, sobretudo o produto paulistão, e transformou o Estado numa potência que hoje compete de igual para igual, em qualquer nível que seja. As equipes paulistas são muito bem preparadas. Então eu vejo que é um mercado competitivo, mas muito por mérito da federação que criou as condições para que os clubes, inclusive os do interior, pudessem, muito mais do que só disputar o estadual e de repente no segundo semestre uma Copa do Estado, e gerou condições para que esses clubes viessem a crescer a nível nacional, como é o que está acontecendo com o Mirassol. Perfeito, é a federação dando toda a infraestrutura necessária. E você toca em um ponto muito importante, muito interessante, que é o Mirassol. Clube e assunto que a gente vai tratar agora. O Mirassol vive um crescimento grande nos últimos anos e ganhando posições. Ele vem aí no cenário nacional com a subida de divisões. A equipe paulista começa 2022 com o Eduardo Batista e eliminando o Grêmio na Copa do Brasil. Eduardo vem ao Juventude e você assume o clube. O que você manteve aí da base para a Série C? O que você pode contar? O que agregou o Mirassol? E como foi esse trabalho aí que levou os paulistas ao título da competição? Na verdade, foram pouquíssimos os atletas remanescentes da equipe do Paulista e que, consequentemente, participaram da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Nós tivemos que reconstruir a equipe, e aí, mais uma vez, a parceria formada por mim e a direção no que se refere a recrutamento funcionou bem. Já havia sido assim na Copa Paulista em 2019, no Paulistão de 20 e na montagem da equipe da Série B, da Série D de 2020 também. Então a gente conseguiu ser muito competente no recrutamento, na montagem, e eu tenho certeza absoluta que essa montagem fez a diferença para que a gente pudesse reunir as pessoas certas para entregar essa campanha maravilhosa que culminou com o título de campeão brasileiro da Série C. Isso mais valoriza ainda o trabalho feito, realizado, porque mudar basicamente aí grande parte do elenco e mesmo assim manter um resultado forte é prova de que o trabalho é bem feito e bem conduzido aí no Mirassol. Estamos conversando com o técnico do Mirassol, campeão brasileiro da Série C, Ricardo Catalá, 40 anos de idade, batendo papo aqui com a gente. E Ricardo,
Você permanecerá no Mirassol em 2023 e como enxerga o futuro do clube? É se manter na B por alguns anos ou já dá para pensar em um passo maior? A ideia é de permanência, de dar sequência no trabalho que vem sendo bem executado. E sobre como a gente vai tocar o ano de 2023, acho que o aspecto tem que ser muito de competir bem, de ser uma equipe agressiva, uma equipe que consiga representar bem, como a gente vem fazendo nos últimos anos já a nível estadual, a instituição, sem olhar muito para a questão da tabela em si, se nós vamos subir, se nós vamos brigar para não cair, se nós vamos ser uma equipe de meio de tabela, porque eu penso que quando você fica fazendo muita projeção e esquece de cuidar daquilo que vai te levar aonde você quer chegar, de repente você deixa detalhes importantes escapar e faz uma campanha abaixo do que poderia. Nosso objetivo ano que vem é competir bem, competir forte, ser uma equipe que consiga, onde quer que seja, em qual campo for, em qual adversário receber em nosso estádio, que a gente seja uma equipe competitiva a ponto de sempre brigar pelas vitórias. E como treinador, quais são as características que você gosta de ver em uma equipe? Eu gosto muito de equipes que consigam sair de trás de forma mais limpa, que tenham um jogo mais combinativo, mais associativo, que assumam o controle do jogo com a bola, que procure ser mais protagonista, sempre respeitando, obviamente, o que você tem à disposição como material humano, o contexto do clube, o contexto histórico do clube conta muito, a ideia de jogo já existente na instituição. Eu tenho as minhas preferências, mas penso que o treinador ele precisa ser flexível e capaz de se adaptar também ao material humano, ao tipo de competição e à característica da instituição. Muito bem. E em novembro, daqui a pouco mais de um mês, começa a Copa do Mundo do Catar. Qual a sua expectativa para esse Mundial? A expectativa é que o Brasil seja campeão, que o professor Tite consiga trazer esse título para nós de muita importância, muito valor. O trabalho que vem sendo executado à frente da seleção brasileira é incrível, é de se tirar o chapéu. Sempre haverá preferência mais para esse ou aquele jogador, porque é normal, o Brasil é um país enorme e todos nós somos muito apaixonados por futebol, mas o trabalho é incrível, é um trabalho ímpar. Eu torço muito, muito mesmo para que o Brasil seja campeão do mundo e que a gente volte a ocupar um lugar de destaque numa competição tão difícil como é a Copa do Mundo. Sem dúvida, então tá certo. Muito obrigado, Ricardo Catalá, técnico do Mirassol. Parabéns pelo trabalho, sucesso no ano que vem. Muito legal ver você aí tão cedo na profissão, sendo campeão, campeão brasileiro da Série C com o Mirassol. Tenho certeza aí que muito ouviremos falar ainda de você, do Mirassol. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Legal, foi muito bacana poder falar um pouquinho sobre futebol com vocês. Fico feliz pelo convite, estou sempre à disposição. Um grande abraço, muita paz, muita saúde para todos e a gente se vê em breve. Valeu! Sem dúvida, Ricardo Catalá, técnico do Mirassol, do interior de São Paulo. Bem legal a gente aqui no programa de Carrinho trazendo profissionais de todo o Brasil para conversar com a gente. Ele foi o convidado desta semana aqui do programa.